tempo as comissões de inquérito tiveram transmissão em direto. E até muita audiência, coisa normalmente rara para o canal do Parlamento. Em segundo lugar, o deputado João Galamba já nos habituou a comentar basicamente tudo e quase sempre com muita superficialidade. Em relação a este assunto, convinha que gostasse qualquer coisinha, porque há momentos na vida em que até pela importância do que se diz, se deve estar no mínimo documentado e saber do que se diz. E em relação ao BPN, eu acho que o Sr. Deputado terá que nascer umas 3 vezes para revelar ao país 1/10 daquilo que, por minha iniciativa e de outros deputados, deputado João Semedo, deputado Honório Novo, e entre outros, acabou por ser revelado naquela Comissão Parlamentar de Inquérito. Para começar, eu queria lhe dizer que o deputado Durão Barroso não disse, o Presidente da Comissão Europeia não disse em nenhum momento que reportou ao Governador do Banco de Portugal, ao tempo do Dr. Vítor Constâncio, o que quer que tenha sido. Disse que questionou o Governador do Banco de Portugal sobre o BPN, o que é coisa bem diferente. E tivesse um bocadinho de conhecimento daquelas que são as competências do Banco de Portugal enquanto supervisor e saberia que o que é suposto é o supervisor informar a tutela e não o contrário. Ou então teria uma inversão de expectativas extraordinária que seria a de o Governo informar a supervisão que tem os meios técnicos, os recursos e as competências para o fazer. Em segundo lugar, para a sua informação, se tivesse uma noçãozinha vaga que fosse do regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, saberia, por exemplo, que competia já ao tempo ao Banco de Portugal emitir recomendações para que sejam sanadas as irregularidades detectadas, sancionar as infrações praticadas e tomar as providências extraordinárias de saneamento. Isto eram já ao tempo competências do Banco de Portugal. E só em 2008 é que teve conhecimento de factos através de uma carta anónima que permitiram ao Banco de Portugal pela primeira vez desencadear o que fosse. Olha, Sr. Deputado João Galamba, para a sua informação, isto já foi junto ao tempo, este é um ofício do Departamento de Investigação e Ação Penal, estamos a falar sim, ainda bem que levanta essa questão. Que é de 2004. Não é 2005, é 2004. Okay. E fique sabendo que já em 2004 se questionava o Banco de Portugal sobre movimentos do Banco Insular. Em 2004, a resposta dada pelo Banco de Portugal foi de que não havia dados relativos ao Banco Insular. Sucede que depois disso, em 2008, veio finalmente o Banco de Portugal reconhecer o que reconheceu. Em segundo lugar, o caro deputado João Galamba, olha, eu vou-lhe mostrar outra coisa, que também não conhecerá, porque, enfim, não teve, dentro da brevidade com que certamente tratou este assunto e até alguma ligeireza, não teve tempo de ver tudo. Sabe o que é isto? Isto são só as conclusões da inspeção do Banco de Portugal ao BPN de 2003. Olha, Sr. Deputado, aqui não estão irregularidades. Aqui estão irregularidades e estão ilegalidades. Eu volto-lhe a recordar, para que o Sr. Deputado, mais que não seja, leve isto de memória para o futuro, que o Banco de Portugal tem a obrigação de emitir recomendações para que sejam sanadas as irregularidades detectadas, sancionar as infrações praticadas e tomar as providências extraordinárias de saneamento. Fique sabendo que, entre outras coisas, mas convém que esteja um bocadinho informado para depois poder responder e para não falar do que não sabe. Olha, para a sua informação, entre outras coisas, neste relatório de 2002, como no de 2003, no de 2005 e no de 2007, o Sr. Deputado detectará irregularidades e ilegalidades em relação à prestação de informações, em relação aos processos de crédito, em relação à exposição do setor imobiliário, em relação ao controle interno, em relação às relações com os acionistas, em relação aos offshores. Como é que explica, Sr. Deputado, deixe-me só perguntar então, tendo em conta isso tudo, como é que explica a carta de conforto de 5 ex-dirigentes do Banco de Portugal em relação ao Dr. Vítor Constâncio? Ouça, em primeiro lugar, com algum corporativismo que é natural e que justifica muito o que aconteceu no setor da banca durante muito tempo. Note bem, quando a Comissão Parlamentar de Inquérito, aquela que o deputado João Galamba, ao contrário da maior parte deste país, agora desvaloriza. Eu gostava que um dia, quando sair do Parlamento, eu gostava que um dia... Só não é pelas razões que o Sr. Deputado valoriza. Exatamente. Será bom que o Sr. Deputado um dia, quando sair do Parlamento, possa ser reconhecido no mérito por um bocadinho sequer do que foi possível apurar naquela Comissão Parlamentar de Inquérito. O Partido Socialista fez muito pouco em favor da descoberta do que fosse, a não ser tentar branquear conclusões basicamente no relatório final. E, Sr. Deputado, o que verificará é que se alguma coisa foi exposta naquela comissão de inquérito em relação aos ditos gestores, quadros intermédios, acionistas responsáveis pelo que alguma imprensa classificou de alguma delinquência económica, verificará que essas audições foram, na esmagadora maioria, requeridas por mim. Não foram pelos deputados do Partido Socialista. Está a perceber? E reparará
que a primeira parte e a parte principal do esforço meu, naquela comissão parlamentar de inquérito, foi em primeiro lugar de denunciar esses casos de polícia e na base deles explicar porque é que a supervisão falhou. Mas, meu caro deputado João Galamba, quer este relatório, 2002, 2003, 2005 e 2007, ficará a saber que a seu tempo foi por mim requerida a junção pelo Banco de Portugal à Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi recusada com a invocação de segredo bancário. Fui eu que os juntei. E quando o seu deputado os ler, perceberá então por que razão é que não foram juntos. E por isso, e agora eu termino, Paulo Magalhães, na devida ordem de prioridades. Obviamente que toda a condenação vai para quem praticou estes casos, que são de polícia, e só lamento que em Portugal os julgamentos não tenham acontecido com mais celeridade e não tenhamos já gente a ser punida como devia por aquilo que aconteceu. Mas isso não isenta quem teve responsabilidades na supervisão, como o seu deputado aqui faz, apenas por motivação política, porque não vê ali quem foi o primeiro responsável do Banco de Portugal, mas apenas um seu ex-correligionário do partido. Isso é que é completamente lamentável, porque é uma forma de ver a vida e de, através dela, fazer política que, francamente, o coloca no lado oposto daquilo que para mim representa. O grande especialista disse na Comissão de Inquérito que o Banco de Portugal tinha dado uma autorização para emissão de papel comercial da Sociedade de São Valor. Isso sim, Sr. Deputado, e lamento a expressão, mas uso aqui com propriedade, é pura ignorância. Porque não só essa Lã de Valor não é uma empresa do setor financeiro, como o Banco de Portugal não dá autorizações para emissão de papel comercial, não tente mascarar o seu desconhecimento sobre esta matéria. Abundantemente demonstrado, não sabe nada. Não sabe nada, mas eu já agora ensino-lhe, Sr. Deputado. Olha, ensine-me lá, então. Ensino. O Sr. Deputado verificará o que dispõe os artigos 120, 141, 143, 144, 145 e 199 do Regulamento Geral das Instituições de Crédito já ao tempo e verificará como não lá... Não vai falar da nomeação da administradores provisórios, não é isso que agora eu ouvi-o mesmo achando que dirá muito pouco sobre o assunto, portanto, se não se importa, eu sou-me agora a mim mesmo, penso mesmo. Sr. Deputado, olha, restrições de prática de créditos, restrições do exercício de determinados típicos de atividade, designação de administrações provisórias, juntamente com a designação de administrações provisórias, poderá determinar várias providências extraordinárias. Sr. Deputado, eu quero lhe dizer uma coisa. Agora se não se importa, pessoas que conhecem matéria de supervisão. Não diga meia dúzia de generalidades. Se não se importa, eu estou a concretizar. Pouco mais generalidades porque não acrescem a nada. O Sr. Deputado, em relação a isto, é pouco mais generalidades porque não acrescem nada. Sim. Nenhuma destas medidas foi utilizada pelo Banco de Portugal. Agora estou a tentar explicar eu. Agora, se não se importa, estou no uso da palavra. Não está a explicar. Bom, se não se importa. O que nestas inspeções foi detectado, meu caro deputado João Galamba, é basicamente o essencial que chegou ao país. Olha, até os famosos negócios de Porto Rico, que envolveram o Dr. Dias Loureiro, que o PS quis usar como uma arma de arremesso para dizer que o BPN era o banco do PSD. E fique sabendo que já eram conhecidos os bancos de Portugal com toda a minúcia desde o ano 2005. Para a sua informação, para a sua informação, meu caro deputado João Galamba, sobre propostas de supervisão. Estuda pouco, ou lê pouco. É um problema. Mas isso já é seu, não é meu. Porque se tivesse tido esse cuidado, verificaria, entre outras coisas, em matéria de supervisão, as propostas que foram apresentadas por mim no Parlamento Europeu. Ficaria a saber, entre outras coisas... Diga lá quais foram. Ficaria a saber, estou a tentar, se me deixar falar. Ficaria a saber, entre outras coisas, que as únicas propostas apresentadas no âmbito da resolução bancária para se protegerem os depósitos dos clientes dos bancos são minhas. Não são de nenhum outro deputado de nenhum outro partido. Verificará que as únicas propostas existentes no Parlamento Europeu a solicitar que sejam distinguidos os depósitos dos privados, dos depósitos das empresas, das pessoas coletivas, das fundações, das EPSS, são minhas. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque quando acontece uma desgraça num país como Portugal teve o seu equivalente no BPN, infelizmente, para muitos, também do seu partido, a solução está na cativação dos depósitos das pessoas. E eu recordei, entre outras coisas, em propostas que estão escritas, e o Sr. Deputado não conhece, porque, enfim... investiga pouco, para não dizer outra coisa. E se soubesse, se tivesse até algum grau mínimo de conhecimento acerca desta matéria, por exemplo, se tivesse falado com a sua colega deputada Elisa Ferreira, saberia que, inclusivamente, no relatório que foi de sua responsabilidade, constam hoje emendas de compromisso que exatamente incluem estas minhas preocupações. O Sr. Deputado não sabe, porque para o Sr. Deputado a política é basicamente uma argumentação e contra-argumentação de meia dúzia de generalidades, achando que se for muito expressivo convence lá fora. Mas nesta matéria, Sr. Deputado, infelizmente pelo custo que isto significa para o país hoje em dia, entre 5 e 8 mil milhões de euros,
com o conhecimento do essencial, para não dizer quase tudo. Exceção feita em concreto ao Banco Insular. Desde 2003, a supervisão, infelizmente, falhou. E se não tivesse falhado, não saltavam poderes. E, finalmente, terminando, Sr. Deputado, para esclarecê-lo também em relação a este ofício da Procuradoria-Geral da República, sobre o qual... Eu compreendo a sua... Termino mesmo, porque sobre isto também, infelizmente, não sabe, não é? Não estuda. Dizer-lhe o seguinte: este ofício ao Banco de Portugal, Sr. Deputado, é de 27 de dezembro de 2004. O que se perguntava era sobre movimentos do Banco Insular em Portugal. Ao Banco de Portugal, exatamente pelas competências específicas do Banco de Portugal, que o Ministério Público não tem. Sr. Deputado, a resposta que é dada em dezembro de 2004 é de que não existe nada. Mas, em 21 de janeiro de 2008... Estamos a falar 4 anos depois da denúncia o Banco de Portugal veio finalmente esclarecer. Depois da denúncia anónima. Não é nada disso. Não faz ideia nenhuma do que está a dizer. É que não tem nada a ver com isso, Sr. Deputado. Ouça, deixe-me então terminar nesta parte. Em 2008, 4 anos depois, finalmente, e o ofício é este, Sr. Deputado, que eu não me limito a dizer umas coisas, eu documento-me. Em 2008, o que se vem dizer é que, afinal, já em 2004, tinham existido movimentos do Banco Insular. E se tivesse havido este cuidado em 2004, tudo aquilo, designadamente em termos de fuga de dinheiro de depositantes e de contribuintes para o BPN, para o Banco Insular, como para o BPN Cayman, para o BPN IFI, eu suponho que sabe do que estou a falar, não teria acontecido. Prestação de informações. Relatório de 2002 diz assim: a inspeção foi condicionada pela morosidade na prestação de informações, algumas das quais estão disponibilizadas, outras divergentes das anteriormente facultadas e, simultaneamente, pelo facto dos processos de crédito se encontrarem incompletos. 2002. Relatório de 2005. E que medidas é que foram tomadas? Relatório de 2005. Desculpa, isso não é sério. Relatório de 2005. Não pode ler um relatório que identifica problemas e assim não referir que iniciativas é que foram tomadas. Não pode fazer isso. 2005. Isso não é sério, Sr. Deputado. Isso não é sério. 2005. A ação do Banco de Portugal foi condicionada pela morosidade da prestação de informações solicitadas, algumas das quais não chegaram a ser disponibilizadas. 2007. A inspeção foi prejudicada pelo facto das peças essenciais à análise continuar a não constar, tendo a informação sido prestada com grande atraso. Portanto, de 2005 a 2007, as informações não foram prestadas, ao Banco de Portugal não teve nenhum problema. Processos de crédito. Relatório de 2002. Refere a existência de processos de crédito incompletos. Relatório de 2005. Pelo facto dos processos de crédito estarem bastante incompletos. Relatório de 2007. A falta de elementos fundamentais dos dossiês de crédito dos clientes. Exposição ao crédito mobiliário. Não vai ler essas páginas todas. Mas o que lhe dizia, porque isto é que é relevante. E é factual, e releva. E isso, felizmente, o Banco de Portugal, muitos dos seus responsáveis, viram nisto, independentemente desta conversa, um lado pedagógico e, portanto, não farão, e principalmente não terão a permissividade que tiveram para com o BPN nunca mais. Mas o que o Paulo Magalhães quiser aqui verificará é que em todos os casos que eu referi no início, a começar dos offshores e a acabar em todos os outros, todos os reparos que constam do relatório de 2002, grande parte deles mantém-se no relatório de 2007. O que significa 5 anos completos sem que o Banco de Portugal usasse destas competências que o deputado João Galema não conhece, mas constam do regulamento e que se justificavam abundantemente em razão daquilo que depois significou para os contribuintes 5 a 8 mil milhões de euros. Para cada argumento invoco um facto nesta matéria, um documento. O deputado João Galema limita-se a meia dúzia de generalidades, umas coisas que leu pela rama, achando que com isso faz um grande debate, mas não faz, e francamente nestas matérias seria bom que gostasse mais um bocadinho, e particularmente que se documentasse, porque todo este arquivo está no espólio da Assembleia da República.